Esse aqui é uma figura conspícua e impoluta. Esse aqui foi que escreveu. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é tua do que deverá ser. Foi esse cara que escreveu aqui. Concorda, Sebastião Moreira Duarte? Olha aí, ó. Aquele camarada ali, olha aí, ó. João Cabral de Belo Neto. Aqui é só demiurgo, minha gente, tá? Eu estou aqui diminuto. Povo, é o seguinte. Vamos começar. Gente, a primeira coisa, tá? Para que você seja bem sucedido quando for fazer a sua prova lá na UEMA, quando você for fazer as provas das obras que iremos trabalhar aqui. Leia. Tá? Professor, se eu estou com o meu ponto fraco agora. Até porque tem um aluno que disse para mim que ele estuda um tempo e dá um tempo de descanso. Eu disse quanto tempo? De um mês. Se for isso que eu disse para ele, se pretende fazer medicina desse jeito, não vai virar um estetoscópio. Então, gente, não dependam somente das nossas análises, das nossas falas. Vocês precisam ler a obra, tá? Porque lendo a obra você fica completamente, digamos assim, entre aspas, embasado para responder as questões, tá? Então é ler a obra. Ah, professor, mas tem muita linguagem arcaica, muita linguagem lá do século XIX que eu não entendo. Pô, você lê 50 pontos de cinza que todo mundo quer se acorrentar, tá? O Christian Grey, o sexy symbol da atualidade, você não quer ler uma outra obra? Então, vai ter que ler. Então, gente, é o seguinte. A gente vai falar um pouquinho aqui de O Mulato, de Aloysio de Azevedo. O Mulato foi publicado em 1881, a mesma data que se publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, Joaquim Maria Machado de Assis, certo? Os dois, na verdade, possuem estilos bem diversificados, digamos assim. Machadão caindo para o realismo, Aloysio de Azevedo puxando aqui mais um pouquinho para o naturalismo, tá? Então vamos falar um pouquinho da escola naturalista para a gente fazer só um pequeno prefácio aqui na nossa fala. Bom, você sabe que o naturalismo ele é uma continuação, uma subdivisão do realismo. E toda vez que se fala em naturalismo, se fala em natureza. Mas que natureza? Aquela que Gonçalves Dias disse: minha terra tem palmeiras onde cantou sabiá, e as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá? Não, não é essa natureza. Muito pelo contrário, é uma natureza pecaminosa, subjetiva. Então, aliás, desculpem, objetiva. Quando se fala em naturalismo, se fala principalmente, eu digo sempre para os meus alunos em termos de vestibular, se fala em cientificismo. O povo grava essa palavra, cientificismo. E o que é o cientificismo? O cientificismo foi introduzido no Brasil na Faculdade de Direito Recife por um crítico literário chamado Tobias Barreto. E o cientificismo compreende positivismo, determinismo e evolucionismo. Então quer dizer o quê? Que esses autores do naturalismo estão embasados, tá, nessas correntes científicas para fazer uma crítica da sociedade. Vamos fazer aqui uma analogia em relação ao realismo e naturalismo. Enquanto o realismo mostra o erro, o naturalismo mostra o erro e mostra a causa do erro, o porquê do erro, por que acontece o erro. Então, o Mulato é uma obra de crítica social. Qual é o pulmão de um Mulato? Tá? Anticlericalismo. Você já sabe que o autor do realismo como um todo, ele é três coisas. Ele é antiburguês, anticlerical e antimonárquico. Eu ouvi essa frase na casa de Sebastião Moreira Duarte, esse pterodáctilo, esse Tyrannosaurus Rex da literatura que está aqui. Eu ouvi uma frase que nunca esqueci, a frase inclusive de um filósofo. O mundo só será feliz quando o último rei for enforcado com as tripas do último pai. Esqueci disso, ouvi na casa de Sebastião Moreira Duarte. Então, a base naturalista e realista é essa. Não foi ele que disse, não, ele citou já, é um apude, digamos assim. Isso é Voltaire. É Voltaire, então é isso. Então a escola naturalista vai trabalhar o homem pelos aspectos instintivos, grotescos, as taras sexuais. E onde é que inicia-se isso? Na França, com Émile Zola, discípulo de Gustave Flaubert, principalmente com o romance experimental. Então, os personagens do naturalismo são aquilo que nós chamamos de títere. O que é títere? Um fantoche, um boneco. Eu li essa semana pela quinta vez Os Sertões de Euclides da Cunha e nunca tinha percebido uma frase que o próprio Euclides disse em relação a Antônio Conselho. Ele disse que aquele dominador foi um títere. Isso é um paradoxo. Tá? Então, os personagens naturalistas agem guiados pelos seus instintos, os quais não possuem uma lei. Se não possui uma lei, ele passa por cima. Então, esse personagem títere é comparado a um animal. Como é que se chama isso? Zoomorfismo. Tá? Então, vamos começar. O naturalismo também trabalha aquilo que chamamos de romance, ou que a crítica literária melhor chama de romance de tese. O que é romance de tese?
comprovar um erro através de um embasamento científico, comprovar um erro através de uma teoria científica. Então, olha só, qual é o gênero literário ao qual pertence o mulato? Pô, nós sabemos que dentro do realismo e naturalismo não existe poesia, só na sua subdivisão do parnasianismo, certo? Então, vocês perceberam que nós iríamos falar de gêneros diferenciados aqui. Quem vai falar de Morte Divina Severina vai falar do gênero lírico, vai falar de poesia. Quem vai falar de O Alto da Compadecida vai falar do gênero dramático, do teatro, no caso eu, prosa. Então, o mulato é uma prosa, tá? É um romance com seus pilares, narrador, enredo. Eu vou falar de cada um aqui. Então já sabem, o gênero literário ao qual pertence o mulato é o romance. Qual é o espaço que se passa a diegese, a narrativa de um mulato? O mulato se passa na cidade de São Paulo. O primeiro livro escrito por Mário de Andrade, correto? É errado. Onde é que se passa o mulato? Aqui, povo, em São Luís do Maranhão, no século XIX. Inclusive, para quem quiser aprofundar essa discussão de mulato, você vai lá na Biblioteca Pública Benedito Leite, está toda reformadinha, não fede tanto a xixi como fedia antes, tá? Você vai nas obras raras e vai pegar a polêmica de um mulato de Aloysio de Azevedo de Josué Monteiro, certo? A polêmica de um mulato de Aloysio de Azevedo de Josué Monteiro, certo? Inclusive, eu acho que Sebastião Moreira Duarte tem esse livro em casa, tá? Polêmica de mulato, inclusive, ele vai me presentear, me falou isso. Inclusive, estava insatisfeito com a vida, vai me dar o livro. A polêmica é raríssimo. José Monteiro foi bem feliz nessa pesquisa. Então, povo, espaço urbano, tá? Urbano. Certo? Urbe, cidade. Pegadinha trollagem. As provas tentaram dizer para você que o espaço é regional, tá? Que a Luiz de Azevedo trabalha um regionalismo. Não, povo de Deus, regionalismo é o sertão de Euclides da Cunha, tá? Não. Citadino, urbano, espaço, cidade. Muito bem. O tempo, nem se preocupe. Professor, quer dizer que é igual Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde um personagem diz, na verdade, eu não sou um autor defunto, eu sou um defunto autor, e escrevi esse romance com a pena da cabeça e batida da melancolia? Não. Não se preocupe. O tempo é linear, cronológico, começo, meio e fim. Não tem complexidade literária, não é uma hora da estrela de Clarice Lispector, nem se preocupe. Então, começo, meio e fim, como manda o figurino. Beleza? Povo, a linguagem é uma linguagem com arcaísmos, até porque a origem de Aloysio de Azevedo não pode ser negada. É uma linguagem coloquial, inclusive, digo que já é uma influência para o modernismo de 22, certo? Entenda que Aloysio de Azevedo, mesmo escrevendo com o narrador em terceira pessoa, ele não deixa de tecer críticas mordazes em relação à própria sociedade. Inclusive, em um curtiço, eu até tenho uma opinião, né, que eu acho que é o EMA, não quero mandar no departamento de letras, mas não sei se os meus colegas concordam, eu preferia que fosse o curtiço. Porque o curtiço é bem mais, né, dá um tesão mais mórbido de analisar, a gente vai quebrando pombinha, João Romão, mas voltemos para o mulato. Em O Cortiço, quando o narrador vai descrever a bruxa, diz que ela tem cara de idiota. Imagina Olavo Bilac escrevendo isso. Ora direis ouvir idiotas, perdeste o senso. E eu vou dizer, no entanto, que para vê-las muita vez idiota, e abre a janela para o de santo. Não. A linguagem já é uma linguagem coloquial, então ela é uma antecipação do modernismo de 1922. Se cair uma questão dessa na prova, você já sabe. Beleza? Então, atenção. Foco narrativo, como diz. O mulato, temos um narrador onisciente, fala em terceira pessoa, tá? E aí ele tem liberdade para narrar do ângulo de sua preferência, acima do centro, da periferia e tal. Então, o campo de informação predomina suas próprias palavras e pensamentos. Então, o narrador realista e naturalista, excetuando-se Machado de Assis, ele é neutro. Ou seja, ele não dá pitaco na narrativa. Isso não quer dizer que ele não imprima as suas colocações, não imprima os seus pontos de vista. Mas já sabem, narrador em terceira pessoa. Trollagem, vamos dizer que o narrador em primeira pessoa é igual Brás Cubas. Vamos dizer que esse romance mulato é um romance memória igual a Memórias de um Sargento de Milícias de Manuel Antônio de Almeida. Não. Tá? Romance de tese, naturalista, terceira pessoa, tempo linear. Então, vamos continuar. Personagens. Eu coloquei os principais. Raimundo, Ana Rosa, Manuel Pescado, Caixilho, Cônego, Diogo. Gente, eu vou ser sincero com vocês. A primeira vez no curso de letras que eu li o mulato, eu saí com vontade de espancar todos os fatos que encontraram. Tá? Você tem essa sensação mórbida. Por quê? Porque o padre, gente, aqui é um safado. Tá? É demônio. Ela disse que o padre é demônio. É escroto. E outros adjetivos, né, piores que a gente usa para ele. Por quê? Ele é o responsável por toda a trama. Tá? E aí você conhece o enredo. O pai de Raimundo é um comerciante português que engravida uma escrava
E aí ele se casa com Quitéria manda aplicar uma surra nessa escrava e queimar-lhe a genitália. Você não vai ver essa brutalidade em romances românticos. Então, já temos uma característica naturalista, queimar a genitália, povo de Deus. Minha gente, na verdade, o romance, o mulato, ele é bem mais ali realista do que propriamente naturalista. A crítica literária diz que o naturalismo em mulato é justamente aquela paixão desenfreada entre Raimundo e Ana Rosa. Porque se você for fazer uma analogia entre o mulato e o cortiço é bem mais naturalista. É bem mais grotesco, como diz nosso amigo Rogério, é bem mais escroto, digamos assim. Uma aluna diz, professor, eu odeio naturalismo. Por quê? Porque parece que tudo fede. E é verdade. Então, atenção. Você sabe que o enredo gira em torno disso, e aí, quando o pai de Raimundo, se não me falha a memória, faz uma viagem e volta, ele flagra a Quitéria transando com o padre. Tá? E aí, minha gente, o padre acaba mandando matar o pai de Raimundo e, por conseguinte, manda matar Raimundo. Com um padre desse, nós nem precisamos de inimigos. Ok? Povo de Deus. Então, ao enredo, saindo de criança de São Luís para Lisboa, Raimundo viajava órfão de pai, um ex-comerciante português e afastado da mãe Domingos, um ex-escravo. Depois de anos na Europa, Raimundo volta formado para o Brasil. Deixa eu destacar aqui a ironia. Gente, atenção. Qual é a ironia aí? Gente, se lembrem de Tropa de Elite. O narrador Capitão Nascimento disse que o André Matias, um preto, conseguiu entrar na maior faculdade de Direito do Brasil. Então, eis aqui a ironia. Como é que um negro no século XIX pode se formar em Direito? Em Coimbra. Coimbra, povo de Deus. Coimbra. Então, já tem a ironia. E outra coisa, Raimundo é um mulato de olhos azuis. Daqui a pouco eu vou trabalhar esse aspecto romântico com vocês sem me ater a isso. Então, vamos lá. Passa um ano no Rio de Janeiro e decide regressar a São Luís para rever seu tutor e tio Manuel Pescado. Bom, bem recebido pela família do tio, Raimundo desperta logo as atenções de sua prima Ana Rosa, que em dado momento lhe declara seu amor. Amor fake, igual aquelas pessoas que começam a namorar com 4 meses e colocam na rede social: você é o grande amor da minha vida, você é o sol que me ilumina, você é tudo. Passado 3 meses, chapou de foto, tirou as fotos, vai um camarada e diz: tá tudo bem? Eu percebi que você tirou as fotos do fulano de tal, lá na rede social, tá tudo bem? Então, fake. Foi sumido. Foi sumido é a velha estratégia. Gente, professor, você está sendo muito preconceituoso com a Ana Rosa. Não, gente. Ana Rosa é aquilo que a gente chama de personagem plano. Ela não tem uma profundidade psicológica, como os outros também, e ela não muda, tá? Eu poderia dizer que é uma novinha terrorista especialista, olha o que ela faz no baile infantil com as amigas, tá? Porque, povo, ela declara o seu amor para Raimundo, mas o final é que a grande surpresa e a grande ironia que vou chegar daqui a pouco. Então vamos lá. Essa paixão correspondida encontra, todavia, 3 obstáculos. Então, gente, Aloysio de Azevedo tinha uma técnica bem interessante de artes plásticas, de que quando ele ia construir os seus personagens, primeiro ele moldava bonecos de cera. Moldando os bonecos de cera, ele fazia a caracterização perfeita das suas personas. Então, uns críticos também já disseram que, pelo fato dos pais de Aloysio de Azevedo não serem casados legalmente e judicialmente, a obra Mulato foi uma vingança de Aloysio para São Luís do Maranhão, em relação a São Luís do Maranhão. E olha que Josué Monteiro vai dizer que ele vai sair daqui, vou usar um termo popular, vazado, tá? A Igreja Católica o ameaçou de morte. Quando ele vai para o Rio de Janeiro, lá ele vê a proliferação das habitações dos cortiços e escreve sua obra-prima. Então, continuemos. Olha só. Todavia, 3 obstáculos. O do pai, que queria a filha casada com um caixeiro da loja. Isso também, gente, é uma crítica a esse tupiniquismo caboclo do próprio pai de Ana Rosa. Se o mulato... Gente, Raimundo, ele era formado em Direito. Raimundo era de olhos azuis. Qual foi o único defeito dele, entre aspas? Ser negro, ser mulato. Você vê que o pai dá preferência para um caixeiro analfabeto branco do que para um negro formado em Direito, pelo fato de ser negro. Então, olha só. O pai tá, filha casada com o da avó Maria Bárbara, mulher racista e de maus bofos. Gente, com certeza a UEMA vai colocar das 3 obras as temáticas que ele vai aqui na sua redação. Tá? Nada mais pertinente do que nessa geração toda do mimimi, você não pode falar PN, o que é PN? Praticamente nada, certo? E o povo discorda para estar falando desse tipo de preconceito, dessas temáticas a serem trabalhadas aqui. Então, atentem para isso, tá? A questão do preconceito está muito aí visível, não é mais uma coisa recôndita, está aí para todo mundo ver. Então, o que é de maus bofes, mau caráter? Você percebe aí o evolucionismo, a hereditariedade sendo transferida, tá? Poxa, se a mãe é de maus bofos, a mãe de Manuel Pescado é mau caráter de maus bofos, racista, o filho também vai ser. Há uma transferência
desse legado miserável. Somente Brás Cubas que disse, não transferia nenhum dos nossos legados da nossa miséria. Então, continuemos. E, gente, o Cônego Diogo, comensal da casa e adversário natural de Raimundo, porque mandou matar o pai, depois manda matar o filho. Então, atenção. A obra começa a ser narrada no interior do Maranhão, o José Pedro da Silva, fazendeiro comerciante português, casa com Domingas, eu já falei isso aqui, não vou me ater muito a isso. Vamos para o descritivismo. Gente, os autores do realismo e do naturalismo, eles sabem para qual leitor eles estão se dirigindo, tá? Não é um leitor romântico. Um leitor, por exemplo, contemporâneo, eu já perguntei para vários alunos e alunas minhas. Vocês leram o Crepúsculo em quanto tempo? Twilight, Jacob, da Bella Swan, aquele vampirinho que brilha durante o dia. Tem gente que já disse, eu li em um dia. Eu acredito. Acredito. Tá bem, eu li em um dia. Gente, um dia lido. Povo, quem lê Crepúsculo em um dia não lê Madame Bovary em uma semana. Por quê? Gente, vamos falar real. Vamos falar, é chato. É chato. É arrastado. Tá? O autor perde tempo com minúcias justamente para mostrar para esse... O autor perde tempo com detalhes, com minúcias, para mostrar que esse leitor do século XIX não está lendo uma obra romântica. Por isso é que Brás Cubas diz, pois o grande defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer que o meu livro anda devagar. Tu amas a narrativa direita e nutrido, estilo regular e fluente. Mas o meu livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, resmungam, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Então, povo, você não vai encontrar algo feliz por parte dos autores do realismo e do naturalismo, a não ser que seja para criticar o próprio romantismo. Você pode encontrar uma cena do romantismo inserida dentro do realismo como uma crítica, não como uma exaltação. Vou já falar disso aqui. Então, atenção, vamos para o descritivismo. Era um dia abafadíssimo e aborrecido, fragmento da obra. Gente, então perceba, parece que esse narrador está com essa ojeriza de escrever isso até por causa do clima. Então, abafadíssimo e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. Então você já vê aí que a atmosfera é uma atmosfera pesada. Ele prepara esse narrador para essa atmosfera de trama, aquela coisa toda. Muito diferente de Iracema, né? Iracema, virgem dos lábios de mel, que possui o cabelo mais longo que as asas da graúna, né? O seu perfume era mais cheiroso que o talhe das palmeiras. Aqui não tem isso. Então, se cair na prova do vestibular, essa comparação entre romances românticos e romances do realista, você já vai analisar a questão do detalhismo aqui. Vamos lá. Quase que não se podia sair à rua. As pedras escaldavam, os vidraçais e os lampiões faiscavam ao sol com enormes diamantes. Olha a sinestesia. Gente atenta, faiscavam ao sol, visão. Tá? Esses autores eles não se poupam de encher suas narrativas de figuras de linguagem. Então, atenção. As paredes tinham reverberações de prata polida. Mais uma vez, prata polida, a visão sendo trabalhada. Tá? As folhas das árvores nem se mexiam. As carroças d'água passavam ruidosamente a todo instante. Opa! Carroça de água passando ruidosamente. Sinestesia de áudio, tá? Sinestesia de audição, para o leitor sentir realmente esse clima. Vamos lá. Abalando os prédios e os aguadeiros, em mangas de camisa e pernas arregaçadas, invadiam sem cerimônia as casas para encher as banheiras e os potes. Em certos pontos não se encontra vã viva alma na rua, tudo estava concentrado e adormecido. Só os pretos faziam as compras para o jantar ou andavam no ganho. Gente, vou falar uma coisa bem interessante. Vou abrir um parênteses com a contemporaneidade. O narrador precisa, para enfatizar uma condição vulgar de alguns personagens, usar nomenclaturas vulgares. Por exemplo, os pretos. Alguém pode trazer isso para a contemporaneidade e dizer que o narrador está sendo racista aqui. Igual a um fragmento que eu vi de Monteiro Lobato em relação a Tia Anastácia, até ponando com Tia Anastácia. Então, o povo ele precisa fazer essa caracterização. Então, vocês percebem que a questão do preconceito aí está muito nítido também, além do anticlericalismo. Então, só os pretos faziam as compras para o jantar e andavam no ganho. Beleza? Então, além desse descritivismo, vamos para esse aspecto. Tem um aspecto bem interessante aqui. Lembrem que a Luiz de Azevedo, digamos assim, está sendo incipiente, está iniciando ainda na carreira literária. Então, tem ainda um resto de romantismo, tá? Tem ainda um clima romântico, como na idealização de Raimundo, na idealização do próprio personagem. Pode te mostrar isso em uma questão. Olha só. Descrição de Raimundo. Raimundo tinha 26 anos e seria um tipo acabado de brasileiro, se não foram os grandes olhos azuis que puxaram do pai. Então, preto de olho azul, tá? Já sabe aí que é uma ironia.
certo? Cabelos muito pretos, lustrosos e crespos, tez morena e amulatada, mais fina. Dentes claros que reluziam sob a negrura do bigode. Pois esse negro no TDB, que é TDB todo bom. TDG é todo gostoso. Então, voltando para cá, tá? Do rosto, como nanquim. Deixa eu ver, pestanas, ramalhudo, sabe? Pestanas eriçadas e negras, pálpebras de um roxo vaporoso e úmido. As sobrancelhas muito desenhadas no rosto como nanquim. Sobrancelha de nanquim, você percebe aí que a Luísa Azevedo gasta detalhe nisso, é igual algumas mulheres que fazem uma sobrancelha definitiva aparecendo o símbolo da Nike. Já viu isso? Então, vamos voltar para cá, povo de Deus, tá? As sobrancelhas muito desenhadas no rosto, como a nanquim, faziam sobressair a frescura da epiderme, que no lugar da barba raspada lembrava os tons suaves e transparentes de uma aquarela sobre papel de arroz. Então, descrição fina, tá? Lembrem, trollagem, podem colocar esse fragmento e dizer que a obra é romântica. Não, a obra não é romântica, a descrição é romântica. Professor, tem alguma outra coisa na obra que possa ser romântica? A trama. Por que a trama? Gente, vocês sabem que a mola do romantismo enquanto trama é final feliz, como diz o Zé Guilherme Merkel, romance de happy endings. Mas esses happy endings precisam de um impedimento, precisam de um antagonismo. Então, qual é o motivo do impedimento do enlace, digamos assim, de Raimundo e Ana Rosa? O preconceito. Tá? O preconceito. Esse é a grande base de fogo da obra, além do anticlericalismo. Lembrem, quando um autor naturalista como essa de Queiroz, o crime do Padre Amaro, analisa e mostra a falta de caráter de um padre, o alvo dele não é o padre. Tá? O alvo não é o padre, isso é uma metonímia gigantesca. O alvo nunca será o padre, o alvo será a Igreja Católica como instituição decadente e falida. Tá? A treta do autor não é com o padre, a treta é com a instituição. Beleza? Bora lá. Olha só, a parte está falando. Gente, vamos, para eu finalizar, para não me ater muito, vamos a alguns aspectos que eu tirei daqui, que podem ser temas de redação e podem cair nas questões que vocês vão se submeter. Daqui a pouco eu vou ler uma questão para resolver, depois passo a palavra para os outros monstros. Crítica social. Através da sátira impiedosa de tipos de São Luís, o comerciante rico e grosseiro, a velha beata e raivosa, o padre relaxado e assassino, e uma série de personagens que resvalam sempre para o imoral e o grotesco. Então, povo, lembrem, a obra naturalista realista é uma gigantesca gradação. Ou seja, os personagens estão fadados, atenção povo, ao erro. Estão fadados a falir moralmente. Não é igual ao romantismo com romances de final feliz. Ou como em alguns filmes que o personagem morre, mas ressurge uma outra vida para a gente não ficar chupando o dedo. Tá? Igual Gladiador. Tá? Você se encanta com Maximus, mas ele morre. Mas aí ele vai para uma dimensão metafísica, uma dimensão espiritual contra a Cruz de Souza e Alfonso de Guimarães, e fica tudo bem. Então, atenção. Muito bem. Tá? Já dissemos que esses tipos são muitas vezes pessoas que realmente... Gente, algumas pessoas viveram realmente aqui em São Luís na época de Almirante de Azevedo. Então, são espelhos para a construção da sua obra. Tá? Então, próximo e forte, anticlericalismo. Projetado na figura do padre depois do polêmico jogo, devasso, hipócrita e assassino. Gente, isso aqui não é uma descoberta da pólvora. Tá? O missionário de inglês de Souza também trabalha isso, o crime do Padre Amaro, o próprio Vermelho Negro de Stendhal também trabalha isso, que conta a história de Dylan Sorrell, um camarada que era aspirante a padre, e aí se deixou envolver pela paixão, como aqui na área dos nossos dois amigos, pelo fatos. Se deixaram mover pelo fatos. Daí decorre a grande tragédia da coisa. Próximo. Oposição ao preconceito racial, no caso, que é o fulcro de toda a trama. Gente, por favor, o pai ignorante, o pai de Ana Rosa Manuel Pescado, o cara ainda tinha nome de peixe. Manuel Pescado, aquela coisa toda, ao invés de dar a filha para o cara que era formado em direito, dá para um caixeiro analfabeto. Tá? E eu acho lindo uma cena que esse caixeiro circula com o cadáver de Raimundo em um carro de mãos pelas ruas de São Luís coberto por um pano preto. Então, a Luiz de Azevedo é impiedoso nesse sentido, justamente para disseminar essa crítica. Próximo, o aspecto sexual. Atenção. Referido expressamente em relação à natureza carnal da paixão de Ana Rosa e pelo mulato Raimundo. Gente, então atenção, outro aspecto aqui. Triunfo do mal. É aqui que é a grande sacada, minha gente, em relação à demolição do romantismo. Você sabe que no romantismo,
tudo acaba em final feliz, digamos assim, o bem sempre vence o mal, aquela coisa toda, lá no Monte Cristo ele mandando perdoou todo mundo, só no filme que ele quer matar todo mundo. Agora vejamos, pô, eu tenho 2 milhões de reais, eu tenho um Range Rover, eu tenho um Camaro SS, um motor em forma de V de 8 cilindros, eu ainda vou querer vingança. Que nada, cara, tem meu inimigo, vamos fazer o seguinte, pega 10 mil reais pra ti, fica de boa, não me enche o saco e vaza. Então, povo, aqui não. Tem que ser um final ácido, onde esse mal vai sempre se mostrar como forma grotesca e destruidora dos personagens. Então, atenção. Já que no desfecho os crimes ficam impunes e os criminosos são gratificados, a heroína acaba se casando com um assassino. Gente, Ana Rosa é tão inescrupulosa que ela teve 3 filhos do analfabeto, enquanto o namoradinho, ou pretexto namorado, estava morto. Então, atenção. Se casando com o assassino de Raimundo, grande amor de sua vida. O padre Diogo, responsável por 2 crimes, olha só, o padre Diogo é promovido a cônego. Cônego, uma categoria maior. Então, triunfo aqui de assassinos, tá? Triunfo aqui de bandidos. Eu poderia muito bem usar para esse triunfo aqui a frase hoje de efeito que está destruindo amizades e está provocando ojeriza. Bolsonaro 2018. Ok? Bolsonaro 2018 para esse povo aqui. Gente, é só uma citação, se acalma, eu não vou voltar no cara, calma. Então, povo, para finalizar, eu tenho uma questão aqui. Olha a faca, é claro. Gente, é apenas ironia, não é fato. É verdade. Gente, atenção. Aqui é só entre literatos. Povo, voltando para cá. Gente, eu tenho uma questão aqui, bem interessante. Essa questão é do Enem, e ela elucida aquilo que eu vou falar aqui. Olha só, questão. Primeiro, podem ser identificados alguns elementos naturalistas como anticlericalismo projetado na figura do cônego Diogo, devasso, hipócrita e assassino. Isso é uma opção para você marcar como correto. Sim, gente, ele é devasso, hipócrita e assassino. Gente, visão de padres dentro do realismo naturalismo nunca será uma visão boa. Ok? Então tá correto. 2. Há fortes resíduos românticos, resíduos entre aspas, tá? Românticos, já que o autor toma partido do mulato, idealizando e exageradamente descrevendo-o como ingênuo e bondoso? Sim. Raimundo estava atrás das suas origens negroides, tá? E quando ele soube que era mulato, essa palavra pesou nele, mulato. Gente, as pessoas, quando Raimundo passava pelas ruas de São Luís do Maranhão, fechavam as portas. Quando ele chegava perto de... Você já teve a sensação de chegar perto de algumas pessoas que estão falando mal de você? Quando você chega, a conversa cessa? Assim fizeram com Raimundo. Tá? Então, atenção correta. 3. A trama da narração é romântica e desenvolve o velho chavão romântico. Gente, a trama, não a obra. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu sempre digo para os meus alunos, gente, quem elabora a prova do vestibular não vai atentar para a sua burrice nem para a sua inteligência. Até porque todo mundo é inteligente na minha visão. Vai atentar para a sua falta de atenção. Tá? Olha isso. A trama da narração é romântica e desenvolve o velho chavão romântico da história de amor que as tradições e o preconceito impedem de se realizar? Sim. A trama, a obra não é romântica, a obra é naturalista realista. Estamos entendidos? Não vou me ater mais, tá? Só lembrando, a obra tem uma visão citadina urbana, o tempo é linear, os personagens são títeres, você pode trabalhar discriminação, preconceito, você pode trabalhar ali a questão do anticlericalismo, ok? Vou cessar minha fala por aqui, espero que tenham entendido, desejo sucesso a vocês e lembrem, tudo que nós iremos ensinar aqui, as provas trollarão vocês, tá? Trollarão sem piedade. Muito obrigado pela participação, muito obrigado, foi um prazer ensinar vocês, o prazer foi todo de vocês. Não se preocupem, que aí terá o momento das perguntas de vocês, que ele vai poder fazer outras considerações acerca de repente questões que ele não havia tocado e que vocês de repente queiram suscitar, ele vai estar aqui para responder essas questões. Além disso, para quem está acompanhando ao vivo pelo Instagram da Iniciativa Eidos, algumas pessoas fizeram perguntas e disseram que Eduardo é um monstro. Monstro, Eduardo, monstro! E agora eu vou passar a fala para o professor Maltos Gonçalves, que vai tratar da obra O Alto da Compadecida. Bem, gente, eu quero o seguinte, já estou muito orgulhoso de vocês, estou vendo muita gente anotando, tá bonito de ver daqui de onde a gente está. Parabéns para vocês.
Continue assim, sei que é um tempo ruim, mas vamos lá colocar força nisso daí e botar quente, como diz lá no meu passado. Falando em meu passado, há 20 anos atrás, mais ou menos, né? Eu estava com esse rapaz em vários shows de heavy metal. Comigo não! Não, digamos assim, liricamente. Mas nós nos encontrava lá. E tocando uma boa época do heavy metal em São Luís do Maranhão. Boa época. Tá? Então, se você quiser saber se realmente assim, a gente batia a cabeça, eu tinha cabelo grande, no caso dele não, no caso eu tive algum tempo. Mas é porque tu me conheceu antes. Foi? Foi, meu cabelo batia quase na pele. Olha aí, ó. Mas era praticamente a Beyoncé. Vamos lá para o nosso livro. O pior é que eu era Madonna. Eu estava lá com sutiã. Galera, Alto da Compadecida. Então você está diante de um grande livro do Ariano Suassuna, escritor. Com toda a raiz você tem um link básico para a Suassuna. Na verdade, para os nossos grandes autores, porque temos uma coisa, a questão do Nordeste. Essa é uma que todos têm comentado que a Wayne acertou assim, o aspecto nordestino das obras. O aspecto que você precisa caçar lá no fundo da nossa raiz, daquilo que te chama a atenção quando você ouve, por exemplo, a chiador levantou maior, baixo tremer quem fez. Essa raiz tem que brotar de você quando você for ler as coisas. Tá? É esse o ponto básico. Por quê? Porque nós vamos caminhar especialmente no Alto da Compadecida e no João Cabral, aqui no Morte e Vida Severino, João Cabral de Melo Neto, você vai perceber uma raiz que está lá dentro de algo que, vamos chamar na filosofia, né, do inconsciente coletivo junguiano, daquela coisa raiz que nós temos, que é a sensação do Nordeste. E isso é muito importante. Então, fazendo um pouquinho de ponto sobre a vida do Ariano Suassuna. O Ariano Suassuna, ele era absolutamente amoroso com a nossa cultura. Ele tinha uma relação absolutamente de amor com a cultura. Ele criou um movimento chamado Movimento Armorial. Podem anotar aí, caso você não saiba, que é um movimento dentro do processo universitário. Ele foi professor de uma cadeira de estética. E dentro da cadeira de estética ele criou um livro, e num livro há uma grande reclamação contra Aristóteles. Não uma reclamação, digamos assim, desabonando Aristóteles, mas colocando o seguinte, que Aristóteles perde muito ao desconsiderar a comédia como algo bom. Porque Aristóteles dizia, na própria fala do Ariano Suassuna, que a comédia é imitação de homens inferiores. Então, a partir desse momento, o Ariano toma posição, e isso é importante, pelos homens inferiores. E aí já entra uma parceria aqui entre as três obras, e você precisa lembrar a questão da desigualdade social. Nós estamos diante de um escritor que toma o partido dos homens socialmente inferiorizados, marginalizados, colocados à parte. Ainda que em um mulato, como a gente acabou de ver, haja aquele elemento de transição romântica, que é o exótico, que Ana Rosa tanto se apaixona pelo Raimundo, por ele não ser igual aos homens que ela vê, especialmente os homens de São Luís, a mesquinhez de São Luís. O Raimundo se apresenta como um exótico romântico, como nosso colega brilhantemente citou, por exemplo, Christian Grey. Que não há livro mais romântico, mais horrorosamente romântico do que 50 Tons de Cinza. Ele é sedutor porque ele é rico. Se ele fosse pobre, ele era só tarado. Então, o ponto é esse, o exótico, a capacidade de te levar para jantar no helicóptero. Tá? E depois... Depois... Crianças dançando. Então, esse elemento você tem que lembrar. Enquanto esse exótico ainda é trazido, você vai voltar e pensar. E a classe mais baixa? O Ariano toma, então, essa consideração absolutamente nordestina, que pelo conhecimento dele, pela posição dele, pela visão do que ele via, literariamente, historicamente, culturalmente, em 1955, o Nordeste, na verdade, se você olhar 2017, o Nordeste continua na mesma estrutura de atraso que sempre teve. Tá? Fato. Você vai vir aqui no interior, o cara está fazendo farinha como se fazia 200 anos atrás. É esse o ponto. É esse o elemento de... Sim, cadê? 1955. Você sabe, o Brasil está em pleno desenvolvimentismo.
Lá em Copacabana, Tom Jobim, galera da Bossa Nova começa seus primeiros acordes do Brazilian Jazz. E no Nordeste? No Nordeste nós estamos ainda com empregados passando febre e o patrão não dando um pão para ele, que é uma das frases do João Grilo. Tá? Então vamos lá, guardem isso. Contextualizando então, essa peça surge em 1955, exatamente, Igor vai complementar melhor, exatamente no mesmo ano de Morte Viva Severina. Guardem isso. São coincidências que têm que ser tratadas com muito cuidado. Esse teatro, então, essa escolha teatral do Ariano Suassuna vem por conta, já comentei agora, das nossas raízes ligadas ainda a uma questão quase árabe, que depois até o Guimarães Rosa também vai querer perceber esses temperos árabes, que é o elemento das cantigas, o elemento da cantiga de amor, o elemento da cantiga de amigo, o elemento das histórias medievais que no Brasil assumem formas, por exemplo, como a cavalhada, assumem formas como as nossas procissões, que são absolutamente medievais em sua herança. Então essa herança é muito importante. Então guardem a ideia. Chega então nossa peça, né, o Alto da Compadecida. O Alto da Compadecida começa com uma encenação popular, o Alto. E aí o que você lembra, caso você não lembre, por favor escreva aí, o que você lembra quando você ouve o Alto? Peça relacionada à igreja. Peça relacionada à Idade Média. Peça relacionada a um elemento didático religioso, ou seja, um elemento catequista, ou seja, um ensino de alguma moralidade. Lembrem-se, bem que nós estamos em outro tema maravilhoso, moralismo, ou literatura de moralização. Como se caracteriza a literatura de moralização? De dois tipos. Ou uma literatura que expõe os maus feitos sociais, e olha agora para o nosso colega, os maus feitos sociais, o horror da sociedade, com toda a sua crueza, que vem de raiz francesa, que vem desde Diderot, que vem desde Voltaire, que vem desde os iluministas, e uma outra, machadiana, que vem da raiz também, você pode comentar da raiz ibérica, que é a de rir para criticar. Ridendo castiga mores. Ao se rir, castigam-se os costumes. Essa relação é essencial. Guardem aí. Rindo, castigam-se os costumes. É nesse processo que aquele teatro medieval, aquele teatro catequista, aquele teatro que trabalhava com milagres e moralidades sotis, que era a forma carnavalesca, vai sofrer uma transição em direção ao barroco, que é o elemento mais primordial disso, que o barroco será o ápice desse processo, com Cervantes, com Lope da Veiga. Bem no meio tem alguém que interessa, que todo mundo aqui estudou. O nome do cara? Gil Vicente. Entre a Idade Média e a sua necessidade de ir ao céu, e o barroco e o seu maravilhoso conflito, aparece a pedra de toque, que pode ser relacionado de qualquer modo numa questão a qual da Compadecida, que é Gil Vicente e a apropriação do rindo, castigam-se os costumes. Então, guardem essa linha do tempo maravilhosa. Por quê? Porque nossos autores, eles têm um tema em comum, pontual, o grotesco. O grotesco francês, flaubertiano, o grotesque, radical, de denúncia social, o grotesco do João Grilo, o grotesco do riso, tá? O grotesco dos severinos, de barriga inchada e perna fina. Sem nome de pia. Sem nome de pia. Parece o rei do Pink Floyd. Barriga inchada e perna fina. É a leva do The Wall aí. Tá? Então você tem o elemento do grotesco. O que o grotesco causa em Ariano Suassuna? O grotesco causa riso. O que o grotesco causa na Luiz Azevedo? Asco. Meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo com esse mundo? O que o grotesco causa em João Cabral de Melo Neto? O espanto. O espanto que dói.
Então você tem aí um tema. Como é uma peça de teatro, tá? Existe um elemento básico que é o cuidado que o Ariano tem com os personagens. Os personagens precisam representar. Então você tem o seu personagem que criará todos os elementos, que é o João Grilo. E o João Grilo convive com seu colega, um elemento legal de você perceber em literatura comparada, duplo. E aí você diz, Malthus, que relação faço? Se a Wilma quisesse aprofundar, que eu sei que não vai, porque nós somos presos por uma coisa chamada literatura brasileira e portuguesa, ela poderia fazer a comparação com a dupla mais conhecida da literatura, Dom Quixote e Sancho Panza. João Grilo, Chicó. Tá? Aí a gente pode cair até Batman e Robin, mas DC não presta mais. Ben Affleck não é mais Batman. Não é fake. É fake. Isso é tema de outro café. Isso é tema de outro café. Aí a gente traz fato. Harry Cavill não é super-homem, né? Faz a coisa. Continua sendo, sim. Então, o João Grilo será João Grilo eternamente, graças a Matheus Nastergaia. Então, o Chicó, que vem um outro elemento básico que é interessante. O padre. Aparece mais uma vez aí o elemento do padre. O elemento do padre em rolão, só que agora com cores desanuviadas. Há uma diferença entre o padre e a igreja. E isso é bom você comparar. O padre gosta de dinheiro, gosta. Até enterra um cachorro por conta de dinheiro, com direito a missa em latim. Né? Está lá. Você tem a pessoa, personagem em comum dos dois. O padre em rolão. Só que, claro, vocês sabem que a visão da igreja é uma visão ainda. Embora a igreja tenha problemas, quando eles se transpõem para a metafísica, que olham o Manuel, que olham a Compadecida, há uma definição. A igreja, ela, digamos que ela os representa, mas não é igual, porque eles são diferentes em outro plano. Então, João Grilo, Chicó, o padre João Bispo, e aparece um outro personagem que eu quero que você tome nota, porque ele é um personagem interessante, porque ele está nos três. O sacristão. Característica básica do sacristão. O sacristão é pago para ser o mais religioso de todos os religiosos. É ele que é chamado para puxar as festas religiosas. Mas um detalhe do sacristão, ele não sabe absolutamente nada daquilo que ele recita. O Severino vai ser chamado numa casa onde ele vai ver pela primeira vez na vida alguém vivendo bem. E ele pergunta para essa pessoa, o que você faz que você vive relativamente bem, as pessoas trazem comida para você, as pessoas trazem dinheiro, você é um oásis em meio a esse deserto de miséria que encontra. A resposta da pessoa, eu sou um ajudante da morte. Você sabe alguma cantoria? E aí o Severino vai dizer, não sei. Nessa hora o Severino percebe que, mesmo que eu não saiba, fingir saber é importante. No Mulato tem dois personagens assim. Um ridículo, que se você ler o Mulato, você tem um asco dele, porque ele representa tudo aquilo que a gente odeia em gentinha que anda com a gente, que é o Freitas. Quem é o Freitas? Aquele que tudo que ele tem é melhor do que os outros. Duas pessoas que ninguém suporta. Aquele que tudo que ele tem é melhor do que os outros. Não, porque você não viu o que eu tenho aqui. É porque você não viu o livro que eu tenho. É porque você não viu... tem gente que faz isso com doença, né? Você diz assim, estou com uma dor de cabeça. Menina, eu tenho uma enxaqueca. E a outra diz, eu estou morrendo, vai um AVC. É um tumor no cérebro. Fica vontade de tu dizer, morre, miséria. Parece profundissimamente hipocondríaco. Profundissimamente hipocondríaco. E aí eu entro na história do Crepúsculo do meu colega, que eu fui assistir Crepúsculo, os alunos pagaram para eu assistir Crepúsculo com eles. E o que me espantou foi uma pessoa na minha frente dizendo, eu vou morrer, eu morre, miséria. E a outra atrás de mim com uma lanterna, pasmem, o livro Crepúsculo dizendo, isso não tem no livro. Eu me senti assim num quadro de Dali, surrealista. Esse vai ser tema de um outro café, que é a diferença entre o original e a adaptação. O original e a adaptação. Se prepare para os nossos próximos cafés. Então, Freitas tem essa perspectiva. E numa das festas, em que toda a nata de São Luís, ou seja, o horror do horror do horror está reunido, ele chama alguém para animar as festas que repete tudo, mas não sabe de absolutamente nada. Então, isso é um personagem que é uma linha de personagem para a gente.
Então, o padeiro e a sua mulher, dois personagens bastante interessantes. O padeiro é o capitalista pequeno, da mesma forma que o Pescada. O Pescada é tão pequeno que o Pescada fica dizendo: não, eu não tenho problemas pessoais contra você, Raimundo. Mas sabe como a sociedade vai ver? Chega, você fica pequeno, subalterno, títere. E aí você tem o padeiro nessa mesma pequenez, dominado pela mulher, que todo mundo sabe que o trai com toda a cidade, é um comentário extremamente perverso. E aparece o Severino do Aracaju e o cangaceiro. De novo, quem? Sancho Panza e Dom Quixote. Severino e seu cangaceiro. No qual, quando todos morrem, vão encontrar um outro personagem, que é o encourado, ou o demônio. As terminologias do encourado são extremamente nordestinas. Tem uma música que eu recomendo que vocês ouçam, podem anotar bem, Cantiga do Estradar, do Elomar, em que ele diz que o tinhoso, Jesus livrou o Senhor, Bernardo é o moço, do raivoso me panhar, do tinhoso. Então, esses termos, tinhoso, raivoso, encourado, todos estão lá. Tá? O danado. E aí entra Manuel. Não por acaso, numa redução gramatical, né? Emanuel torna-se apenas Manuel. E você sabe a função da redução na formação de palavras e na gramática. Aproximar, tornar ainda mais popular, tornar Manuel ainda mais uma pessoa do povo. Manuel, então, se apresenta de que forma? Negro. Olha a nossa relação de novo. A questão do preconceito, como já foi falado aqui. Isso é essencial. Tá? Vem, então, a Compadecida, e a Compadecida revela todo o seu processo. Então, quais são os elementos básicos disso? Você, como é um teatro, existem dois palcos, basicamente. A cidade, mais uma vez, não é regional, mas há um caminhar. Então, junto ao mulato aparece o elemento citadino, mas junto aqui ao Severino aparece um elemento de linearidade, de vai da cidade para o céu, uma subida metafísica, enquanto morte e vida Severina, morte até a vida, e não vida em direção à morte. Guardem isso, dois aspectos em que as obras se abraçam: espaço, linearidade, tá? Não de tempo, mas digamos assim, de esfera. Guardem essa palavrinha aí, uma palavra bastante importante. Uma linearidade de dois ambientes de esfera. A cidade, depois, o elemento mais metafísico. E aí, então, em todas as circularidades que a cidade ocorre, e você sabe que essa circularidade, ou seja, as aventuras que o João Grilo passa, vem de duas raízes que eu já falei. A primeira raiz, o alto. Então, coloque assim: circularidade nas histórias. Quem leu, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, lembra? Tudo circularzinho. Uma outra relação que você vai ter também com isso, tá? É o próprio conceito que você tem do riso, da familiaridade. E outra coisa, por que circular? Teatro popular. Teatro popular. Não é feito para grandes digressões filosóficas. A filosofia vem do riso. Palavra-chave que pode surgir se tiver uma questão muito boa, tá? Picardias. Que é quando esse teatro se apropria, vai para a Inglaterra, e você tem um livro maravilhoso chamado Tom Jones, Harry Fielding, você tem essa grande literatura, Jonathan Swift com as viagens de Gulliver. Então as aventuras se sucedem, vem dessa raiz. Tá? Huckleberry Finn. Chega em Huckleberry Finn, já nos Estados Unidos, chegando já no século XIX, é maravilhoso. E aí você tem essa mesma raiz desse teatro do Ariano Suassuna. Guardem isso. Beleza, creio que já foi bastante profundo nas explicações. Vamos agora para as problemáticas. As problemáticas são trazidas, por exemplo, por uma pessoa especial, que se você está aqui, é porque você sabe que você não deve confiar só no filme. Graças a Deus. E é um personagem que não está no filme, o palhaço. E quem é o palhaço? O palhaço é um cara que ele quebra uma regra que os românticos amavam. Aí você lembra, quem é que gostava de quebrar os românticos? Os realistas, naturalistas. A função do palhaço no teatro, quebrar uma regra que os românticos amavam.
Os românticos, especialmente a escola inglesa, acreditavam, vou dar a palavra em inglês e traduzir, suspension of disbelief, significa a suspensão da descrença. Que é, quando você chegar numa história, ela pode ser a história mais exótica possível, mas você deve acreditar. Eu devo escrever de um modo que você acredite. Isso chega ao horror, para quem gosta de literatura muito aqui, tá? Isso chega ao horror com um gênio chamado Jorge Luiz Borges. E você fica mentira, mas você não consegue se livrar da sensação que aquilo tudo é verdade. Ele é o máximo que eu, pelo menos, já li dessa sensação. Eu me senti maravilhosamente tomado por ele. Mas o que o palhaço faz? Ele quebra o encantamento. Ele é aquele que, quando você está aqui num ritmo com a gente, conversando, entra o cara bem no meio e diz assim: ei, alguém já pagou a conta de luz hoje? E você, hã? Eu acabei de ter a quebra, o elemento foi tomado. Então, esse palhaço ele tem a função de trazer a peça de volta à realidade. Dizer que a peça não é apenas uma peça. Dizer que a função da peça não é apenas te divertir, te entreter e te fazer rir. É também ver que estamos tratando de símbolos, estamos tratando de arquétipos, estamos tratando de tipos, ou seja, de modelos que representam o homem. Especialmente o homem simples, na figura do João Grilo e do Chicão. Tá? Um homem tão simples que até a religião dele é uma religião que não é pura, é uma religião maculada. Quando ele vai fazer a provazinha, a quadrazinha para chamar a Aparecida, o padre, meu filho, que diz respeito a esse, o diabo, também que é amigo do padre nesse sentido, né? Do imponente, diz que diz respeito a esse, que diz respeito não. Quem me ensinou isso foi a minha mãezinha. Tá? E você, achando que você agora que vai para a universidade é chique, não vai fazer mais morão, pega teu dente podre e me dá meu sangue. Faça, ensine para os seus filhos e não deixe os seus filhos ficarem com a havaiana virada, porque senão você morre. É isso que eu quero que você perceba, que é o trazer de volta o riso, mas com o pensamento. O que se deixa, o que se abandona, onde está o homem simples? Então o palhaço realiza o quê? Dialoga com o público, introduz, evidencia o aspecto anti-ilusionista da peça. A peça não é apenas um tempo de ilusão, a peça tem uma grande verdade por trás dela. Então, essa é a função do palhaço. Ele interage com o público exatamente para isso, para trazer a moralidade. Então, a intenção moral ou a moralidade da peça foi muito clara, desde que se entenda que essa moralidade ela tem a ver com a religião de uma forma mais suave, não tanto pesado como a versão francesa. Lembre-se, eu comentei que essa forma de escrever está vindo desde a Inglaterra. Isso é muito importante você perceber uma coisa. Os livros não falam sobre isso. É só uma questão de causa e consequência. Você lembra, você já estudou sobre isso, sobre Machado de Assis. Machado de Assis não foi para a escola formal. Ele foi praticamente educado por um padre. Então, duas características que o realismo e o naturalismo têm, que o Machado não tem, é o anticlericalismo. Ele é grato à igreja. Ele cita demais Eclesiastes e Eclesiástico. E uma outra situação, alguns comentaristas falam que na biblioteca do padre, os livros que tinham eram ingleses e não franceses. Por isso Machado está muito mais próximo dessa literatura aqui do que da literatura de um Flaubert. Tá? Tanto quanto é chocante para Machado ler essa de Queiroz, que é um dos momentos da vida dele. Vamos lá, continuando, vou colocar os temas e as ideologias. Então, primeiro, vamos trabalhar o topóide discursivo, ou seja, temas do discurso. Coloquem temas do discurso. Primeiro tema, essencial para se entender Brasil, e um dos temas mais bonitos que eu amo, porque faz parte daquilo que eu entendo como literatura, o barroco, que nunca nos abandonou. Tanto que eu estava lendo Deleuze hoje, e Deleuze dizendo, precisamos voltar para Leibniz. E mais uma vez, reencantar o mundo, porque o mundo está desencantado. A ida para o iluminismo desencantou o mundo. Nós escolhemos os autores que desencantavam, nós trazemos reencantamento. E aí Leibniz, então, entra com isso, o barroco entra com isso. Você imagina como é grotesco o barroco e como é lindo? Drummond, que também é outro barroco, que diz assim, não pela escola, porque eu entendo como eu estou falando, é o espírito barroco que nos acompanha. Quando Drummond diz assim, 40 anos e nenhum problema resolvido.
essa maldade, essa perversidadezinha que o barroco nos traz. O próprio Ariano Suassuna escreve: eu sou o barroco. Outro homem que foi tomado pelo barroco, Manuel de Barros, que disse o seguinte, que na hora que ele leu Padre Antônio Vieira, os olhos dele se abriram para a literatura. Então entenda, a nossa raiz de tensões está lá. O que o barroco amava? Aí vocês lembram da primeira palavrinha que eu pedi que vocês guardassem: o grotesco. O grotesco. O uso do chiaro escuro, das oposições. E essas oposições estão no alto da compadecida, encontrando uma maravilhosa síntese na figura da compadecida. Então, segunda coisa, da própria lavra do barroco como época, o teatro espanhol, Lope da Vega e Cervantes, que foi o cara que abriu os olhos do Ariano Suassuna. Ele disse que quando ele viu Lope da Vega pela primeira vez, ele disse: meu Deus, é isso que eu quero. Você imagina, por exemplo, o barroco em Manuel de Barros, quando ele diz uma frase que eu usei na minha tese de mestrado, que é a seguinte: chamaram-me de imbecil, chorei, sou fraco para elogios. Tudo que eu anseio na minha vida é não prestar, porque só ferramentas prestam. Um homem é mais homem quando ele continua sendo um homem mesmo não servindo para nada. Enquanto você serve, você é apenas mais um idiota útil. Voltamos para Bolsonaro e companhia, né? Você é idiota Com útil. certeza. Quando você não serve, você é maravilhoso. Eu costumo dizer que, para você entender isso, olhem bebês. Eles não prestam para nada, mas são maravilhosos. Só dão trabalho. Comem e fazem coisas horrorosas. Tá? Meu filho fazia um Chernobyl nível 3. Tinha que queimar na porta de casa. Mas são seres maravilhosos, porque eles não precisam ser coisa alguma. Eles são maravilhosos por existirem. É a própria síntese barroca. Então vamos lá. Gil Vicente é outro topói. O moralismo, que eu já comentei, né? O rindo castigam seus costumes. E a ideia da comédia dell'arte, que é o riso do público, que é conseguir ser rápido e sagaz o suficiente, porque a comédia dell'arte era mais assim, um pão com ovo, atores profissionais com texto mais livre. Então essa possibilidade do texto mais livre te fazia que nem meio que stand-up. Você tem que ser rápido, senão você perde o pouco. E isso mostrava a grandiosidade do ator. Criar um texto na hora, barbichas, quem gosta, coisas assim. Isso é tudo fruto daquela época. Vamos lá. 5 minutinhos, então vamos lá. Temas agora fora do topói discursivo. Primeiro tema que já foi tratado aqui: desigualdade social. Segundo tema, preconceito. Terceiro tema, pobreza. A pobreza, o preconceito e a desigualdade são um tema tão forte nessas três obras que o próprio Raimundo não reconhece a mãe, no sentido afetivo do termo. Quando ele olha aquela mulher negra, louca, pobre, andando esgarçada, como a gente diz em inglês, poor, esfarrapada, ele a repudia como ele é repudiado pela classe alta. Esse é um elemento fortíssimo dentro da crítica social dos autores. Né? Adultério e solidão é um outro tema muito bonito, na verdade, que é a questão do padeiro e o perdão. A corrupção e a ambição. E um tema básico que vai se ligar com Igor, para fechar, que é a morte e a redenção. Ou seja, uma morte que não é morte, uma morte que é vida. É o paradoxo supremo e barroco, uma morte que não é morte, uma morte que é vida. Como diz, por exemplo, o chinês que depois o Raul Seixas pega a ideia, havia um sábio que sonhou que era uma borboleta, quando ele acordou ele não sabia se ele era um sábio que sonhou que era uma borboleta ou se ele era uma borboleta que sonhou que era um sábio. Então, quando você está diante do paradoxo barroco da existência, eu tenho uns colegas que nem o Fernandes aqui, que a gente é bem cínico, e todo ano a gente aperta a mão um dos outros, feliz menos um ano de vida. Não há coisa mais barroca que essa. Mas, como no caso aqui, o cristianismo, todos nós caminhamos para a morte? Não, nós não caminhamos para a morte, nós caminhamos para a vida. E aí fecha com a frase que é repetida, que pode ser citada com muita tendência.
cumpriu sua sentença e encontrou-se com um único mal irremediável, aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra, aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo no rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Morte, morte, morte. Tema também. Para passar para o meu colega. Muito obrigado pela atenção. Passando agora a palavra para o professor Igor Pablo.